Você já se perguntou se não tem um jeito melhor de você gerenciar suas senhas? Um jeito que talvez não requeira que você use programas complexos, ou tenha que decorar várias senhas, ou tenha que ter uma senha mestra e ter um banco de dados e tudo mais? Antigamente eu comecei como acho que praticamente todo mundo começa. Eu criei uma senha e eu usava essa mesma senha em todos os sites. Mas isso tem um problema. Qual o problema? Caso algum site tenha uma senha vazada, acaba que os seus outros sites também ficam inseguros, se você for algum alvo de algum ataque. Então a solução 2 seria você usar várias senhas. Só que aí começa o problema. Qual é o problema? Simples, você não vai conseguir decorar tantas senhas, sabe? Você pode sim fazer um esforço consciente para poder decorar diversas senhas, mas não é a coisa mais fácil do mundo. Você decorar 5, 6, 10 senhas, quantas coisas você tem em conta hoje em dia? Imagina usar uma senha diferente para tudo. Então, o que que inventaram para descomplicar isso? Os gerenciadores de senha. Os gerenciadores de senha são muito bons, porém, recentemente eu acho que eu descobri o que eu posso chamar de a evolução dos gerenciadores de senhas. Em vez de você ter um gerenciador de senhas, você vai ter um gerador de senhas. E por que que isso é melhor? Vamos lá. Se eu fosse usar um gerenciador de senhas padrão, como o Bitwarden, por exemplo, ou o LastPass, né? Vocês devem conhecer porque são bem famosos. O... Não, não é o LastPass, é o LastPass. LastPass e tem também o Bitwarden. Ambos são gerenciadores de senha excelentes. Na verdade, esse daqui eu não confio muito, né? Porque ele é de código fechado e tal. E você não sabe realmente se eles têm acesso às suas senhas ou não, e quão seguro é isso aqui ou não, então não é o negócio mais transparente do mundo. E como senha e cartão de crédito, na minha opinião, é um negócio muito crítico, muito essencial, é totalmente importante que você use alguma coisa de código aberto, como o Bitwarden, por exemplo. Então o Bitwarden ele funciona da seguinte forma: você vai lá, você instala a extensão do seu navegador, e você cria uma conta, né? Essa conta vai criar no servidor deles. Você pode também hospedar o seu próprio servidor, lembrando que isso é um ponto muito positivo do Bitwarden, então você não depende do servidor deles. E, e quando você cria uma senha e salva nele, basicamente, a minha senha do Facebook vai ser essa daqui. Pronto, gerei um aleatório e salvei nele. E aí você vai lá, por exemplo, logar facebook.com, e aí você iria aqui logar e tal. Se eu tivesse com a extensão aqui, ela ia me dar a opção de autocompletar tanto o usuário quanto a senha para eu entrar. Então eu teria uma senha super complexa sem lembrar. Ótimo, mas qual é o problema disso? Bom, ah, digamos que você tem aqui na casa da sua avó, ou digamos que você tem que usar o computador de um amigo ou viajar para usar o computador de alguém. Você vai ter que logar no seu Bitwarden, certo? Você vai ter que instalar o Bitwarden, provavelmente, no navegador de outra pessoa, ou então instalar no seu celular, e aí você vai ter que olhar aquela senha longa e complexa e ficar digitando ela manualmente. E isso, na minha opinião, é um problema ainda. Por quê? Porque não é prático. Então, cada vez que você trocar de computador, ou formatar o computador, ou for usar o computador de outra pessoa, ou for usar o computador em público, você vai ter que pensar, droga, eu não sei a minha senha de código do Facebook, eu vou ter que dar um jeito de instalar aqui o Bitwarden ou digitar manualmente aqui no meu celular a senha. Só que aqui que está a solução. Agora, na minha opinião, surgiu a melhor forma de todas de você gerenciar senhas, que chama-se gerador de senhas. Você não precisa salvar sua senha em lugar nenhum. E você basicamente não precisa de nada além de saber o que você quer. Então, por exemplo, ele tem um site aqui, ele é totalmente de código aberto também, ok? Ele tem aqui o GitHub. E ele funciona tanto offline, e esse site aqui, tipo, esse site é o que ele hospeda, mas você pode hospedar também no seu próprio servidor, nesse daqui. Basicamente, pensa assim, você vai ter todas as suas senhas sem sincronizar, sem a necessidade de você ter um banco de dados, e você vai ter elas para sempre em todo lugar. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas como funciona isso daqui? Vamos lá, por exemplo, eu tenho aqui local. Digamos que eu vou salvar, eu quero pensar assim, eu quero criar uma conta para a minha conta, eu quero criar uma senha para minha conta Google. O que que eu faria? Eu digitaria aqui, por exemplo, google.com, beleza? Porque aqui é o site. O usuário meu poderia ser, por exemplo, aquasp@gmail.com. E a minha senha mestre poderia ser, por exemplo, senha teste 1234567 8. Beleza, essa é a minha senha mestra, ok? Então, beleza. Aqui eu posso escolher as opções, tipo, de como que eu quero que seja o resultado final da senha. Posso escolher de A a Z, de 0 a 9, sei lá o que. Por padrão ele vem com tudo isso daqui marcado e com um comprimento de 16. Você pode alterar e você pode alterar esse contador aqui também, que já já que eu vou explicar para que serve melhor. Então, eu apertei aqui, olha o que que ele fez. Uou, olha se essa senha aqui. Essa senha é uma senha fácil de alguém adivinhar, ou uma senha fácil de ser descoberta por ataque de brute force, que é quando a pessoa fica usando um software para tentar assim infinitamente. Não é nem um pouco. Então, basicamente, aí você pensa, nossa, mas como assim?
Não entendi. Bom, vou dar um F5 e vamos de novo. Se eu digitar aqui os mesmos dados, google.com, vamos lá, aquasp@gmail.com, e a mesma senha, teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu ver se digitei certo, acho que sim. Olha a senha que ele gerou. A mesmíssima senha de antes, certo? Então, sempre que eu digitar os mesmos dados aqui, ele vai gerar a mesma senha. Se você ainda não sacou por que isso é genial, eu vou explicar. Basicamente, você, por exemplo, eu estou na rua, eu estou na casa de alguém e tal, eu não sei minha senha do Google. O que eu faço? Eu abro no celular lastpass.com e vejo aqui a senha. Ou então eu abro assim no computador do meu colega, lastpass.com, já gero a minha senha e copio aqui. E dessa forma você consegue ter basicamente uma senha diferente para cada site, sem precisar se preocupar em salvar suas senhas, porque você nunca vai salvar a senha, você vai estar sempre gerando ela, sabe? Isso que é o legal. Então vamos lá, por exemplo. E tem a extensão que ela pode te ajudar nisso daqui. Isso daqui é basicamente uma função, gente. Então, tipo, eu tenho três variáveis, certo? E com essas três variáveis, na verdade, tenho quatro variáveis porque tem um contador. Se eu, por exemplo, alterar aqui o contador, ele vai gerar uma senha diferente. E isso é de propósito. Então, por exemplo, digamos que eu queira falar assim, pô, minha senha mestra que eu lembro é essa daqui mesmo. Vai ser só teste 1, 2, 3, 4, 5, 6. É muito fraca. Eu não quero que as pessoas adivinhem. Mas eu tenho um número da sorte que é, por exemplo, 58. Então, vou usar 58 de contador sempre. Tá vendo que ele gerou uma senha diferente do que se eu usar o contador 1? Então, tá vendo? O contador ele é outra variável que vai causar aleatoriedade na geração da senha. Só que sempre que você usar os mesmos dados, a mesma senha será gerada. Isso daqui é tudo offline e tal, de código aberto. Você pode gerar aqui tanto no navegador, tanto em qualquer lugar. Então, é assim, vamos lá. Digamos que eu tenho aqui meu Twitter, né? Se eu tivesse Twitter, vamos ver. Eu, por exemplo, estou aqui logando no Twitter. E aí, digamos que o meu usuário do Twitter também é Aquasp, né? Ele já completou aqui para mim, ó, o site que eu tô, twitter.com, e digamos minha senha mestre fosse teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu ia simplesmente gerar aqui a senha, e na hora de digitar a senha do Twitter, eu ia colar. Pronto, essa é a minha senha. Ah, mas e se você não vai esquecer sua senha? Sabe por que que você não vai esquecer? Você vai esquecer o site? Não vai. Eu estou logando em qual site? Twitter.com. Não vou esquecer isso. Eu vou esquecer meu usuário do Twitter? Não vou. A maioria das pessoas não vai esquecer o usuário seu de nenhum site, sabe? Então você vai saber qual é o seu usuário. E você vai esquecer sua senha mestra? Também não, porque você só precisa de lembrar de uma senha. É a única senha que você precisa lembrar. E ela nem precisa ser uma senha tão forte, porque a senha forte vai ser gerada aqui depois. Então eu não preciso lembrar a senha real, sabe? Isso realmente já é muito genial e muito interessante. Bom, então em resumo, você vai precisar saber de sempre de três coisas. Um, o site que você está digitando, né? Então, digamos, seja twitter.com. Dois, o seu usuário. Se você usa o usuário, sei lá o que, arroba, você usa e-mail, por exemplo, para logar no Twitter, você usa e-mail, então, sabe? Lembrando que para você gerar a mesma senha, os dados têm que ser exatamente iguais. Então, presta bem atenção nisso. É importante você saber o padrão que você usa. Por exemplo, digamos que eu uso, por exemplo, o site.com, eu ignoro o www. Então, se existe um site, por exemplo, que usa www, ó, se você for gerar uma senha com www e uma senha sem www, é diferente, ó. Repare. Então, tipo, você realmente precisa usar o mesmíssimo padrão. Isso pode ser para tudo, sabe? E você pode escolher o padrão. Você não é obrigado, ah, eu não quero usar o site. E daí? Você pode usar os padrões, então. Digamos que eu quero usar, então, site Twitter, assim, site 2.Twitter. Digamos que esse vai ser meu padrão. Quando eu quero logar no Twitter, para eu gerar minha senha no Twitter, eu uso o site Twitter. Quando eu quero logar na Google, é site Google. Site, sei lá, pensar site Reddit, site qualquer coisa. Então, lembrando que é muito importante você ter esse padrão. Você pode pensar assim, tipo, anotar o seu padrão em algum aplicativo de notas. Por exemplo, eu gosto muito do Standard Notes, é um aplicativo de código aberto, excelente para você salvar notas pessoais, escrever blogs e textos também. Então, por exemplo, meu padrão é LastPass, por exemplo. E aí você, assim, ó, site, dois pontos, nome do site. Vai ser sempre assim, por exemplo. O usuário, você vai usar o usuário mesmo, caso você queira, ou você pode usar outra coisa. E a senha mestra vai ser igual a sua senha mestra mesmo, né? Isso lembrando que é você que define, é você. Você pode
são só 3 variáveis, basicamente, que você pode escrever do jeito que você quiser. Se eu quiser escrever qualquer coisa, claro que eu vou gerar uma senha. Mas não é muito lógico você usar isso daqui, porque eu vou esquecer disso daqui. Eu não vou lembrar de, nossa, minha senha do Twitter eu gero com DS, Eu não vou lembrar disso, sabe? Então é interessante você ter um padrão. E se você quiser aumentar ainda mais a segurança, além do seu padrão, você pode mudar um contador aqui. Em vez de usar o contador padrão, você usa o contador 7, por exemplo. Então você adiciona isso no padrão que você lembra. Contador igual a 7, por exemplo. Então vamos lá. E aí você pode também. Agora é uma dica prática, tá? Você pode basicamente usar do jeito que a extensão te der. Digamos que você fala assim, pô, eu não quero ter um padrão mental, eu quero deixar o jeito que a extensão me der aqui. Então tá vendo que, olha só, para o Google, ele reconheceu www.google.com porque a Google usa www, como você pode ver aqui. Então, quando eu vou fazer o login na Google, olha para onde ele foi. Ele foi para accounts.google.com, ou seja, ele trocou o domínio, foi para esse subdomínio de accounts. Se eu vim aqui, ele vai detectar o que? O account.google.com. Então, você pode escolher também, ao invés de fazer assim, site Google, esse vai ser meu padrão, você pode deixar o padrão ser o que a extensão usa para ti. Então você, por exemplo, nem vai precisar mais lembrar disso, você só vai instalar a extensão no seu navegador, e aí quando você for para o site de login, você só vai digitar seu usuário, por exemplo, aquasme.gmail.com, sua senha, você digita lá sua senha qualquer, gerar e copiar. Ele vai gerar a sua senha e você pode copiar e logar do jeito que você quiser, sabe? Então eu logaria aqui aquasme.gmail.com, se existisse essa conta, né, claro. Então não existe basicamente. Então é isso. E bom, agora você talvez esteja com algumas outras dúvidas, por exemplo, esse projeto é offline, eu posso usar ele offline, eu tenho que usar o lastpass.com? Claro que pode, o projeto, como eu já disse, é código aberto, você pode usar ele como você quiser, licenciado sobre a licença GNU GPL v3. Então você é livre para redistribuir, modificar o código, mas tem que manter o código aberto também, se eu não me engano, essa licença pede isso. E, bom, a extensão já é offline, se eu sair da internet aqui, eu posso continuar gerando senhas numa boa, sabe? Tem um aplicativo celular também que é offline. E você também pode instalar no seu computador. Ele usa Python. Então vou mostrar aqui mais ou menos como usa Python. Bom, para não bagunçar meu computador, eu vou usar aqui um virtual environment de Python, um ambiente virtual, e a gente pode usar esse comando aqui para poder criar. Então vamos abrir um terminal. Acho que eu vou abrir em outra área de trabalho e jogar na 4. Vamos parar de trabalho 4, ótimo. Vamos lá, vamos abrir um terminal, dar zoom aqui. Vamos lá, vamos copiar esse comando e eu vou colocar aqui o nome da pasta de LastPass, certo? Criar um ambiente de Python LastPass, beleza? Um environment de Python na pasta LastPass. Então vamos agora cd LastPass. Estamos aqui dentro, se a gente der um ls para ver os arquivos, temos esses arquivos. E como é que a gente ativa um environment de Python de verdade? A gente vai ter essa informação bem aqui, ó. Source, o Venv, o que é o Venv? É o caminho, ou seja, a pasta que você criou o seu ambiente virtual, no meu caso é o LastPass. Como eu já dei cd LastPass, eu estou dentro do LastPass, então eu não vou precisar botar cd LastPass, porque não faz nem sentido, sabe? Olha, as pastas que eu tenho são essas aqui. Eu não tenho pastas desse tipo na minha frente. Então, vamos lá, eu uso source e aí /bin /activate, porque vai ser essa pasta aqui e vai ser o comando activate. Então, eu vou usar o comando source bin /activate. E olha só, agora estou dentro do LastPass, do usuário LastPass de Python, sabe? De um ambiente Python LastPass. Por que isso é bom? Porque, por exemplo, agora, isso é importante principalmente se você for trabalhar com muitos projetos Python, por exemplo. Às vezes você vai instalar as dependências no seu sistema, globalmente, isso é horrível. Porque uma dependência pode conflitar com a outra, vai ser uma bagunça no seu sistema, você não vai saber se está instalado ou não globalmente aquela dependência Python. É um saco. Então, até se você for programar em Python, eu recomendo você criar um ambiente virtual. Então, aqui a gente pode usar o comando que ele recomenda para poder instalar o LastPass CLI, ou seja, Python 3 menos sei lá o que, LastPass, tá. A gente pode tirar esse user LastPass, tá? Porque o user, ele é basicamente, ó, se a gente der uma olhadinha aqui no Stack Overflow, vou deixar esses links na descrição, ele vai explicar que basicamente quando você instala pacote do Python, ou seja, quando a gente instalasse esse pacote do LastPass, isso seria instalado no diretório do sistema, como por exemplo /usr /local /python 3, e isso precisaria de acesso root. O user faz o pip, que é o gerenciador de pacotes do Python, e instalar na sua pasta home do Linux. Então, isso é interessante, sabe? Mas como eu já criei um ambiente virtual para isso, eu não vou precisar do user, certo? Então, posso tirar isso daqui.
Posso tirar o tracinho user, digitar aqui, deixa eu copiar de novo o comando só para não fazer bagunça. Calma aí. Aqui, tirar o user e Python-3-pip lesspass, vamos lá. Ele já está usando aqui uma versão de cache, porque eu já tinha baixado antes o lesspass aqui para testar, né? Então, enfim, vamos limpar o terminal com Ctrl L. E agora estamos com o lesspass instalado aqui dentro, e o que significa que temos acesso ao comando lesspass-help. Então, o que a gente vai usar? lesspass-help. Vamos embora. lesspass-help. E olha só o que ele está me dizendo. Por exemplo, eu posso gerar aqui uma senha com lesspass site login. Ó, a sintaxe é lesspass site login master password. Eu posso usar no símbolo se eu não quiser ter símbolos especiais na senha, certo? E basicamente aqui tem uns argumentos posicionais que são nessa ordem. Então é site, login e senha mestra. Então, por exemplo, digamos que eu queira gerar lá minha senha do Twitter. Como que eu faria? lesspass. Primeiro é o site, correto? Site, então twitter.com. Caso esse seja meu padrão, né, eu poderia usar site Twitter, por exemplo, se esse for meu padrão. Lembrando que esse aqui, ó, essa primeira frase aqui, essa primeira palavra, primeiro argumento que eu estou dando, é a mesma coisa desse campo aqui. Mesmíssima coisa, sabe? Então não tem diferença de eu digitar twitter.com aqui ou twitter.com ali. Então aqui é o site, aqui depois é o usuário, no meu caso eu usaria a Quasp, por exemplo, e aqui depois seria a minha senha mestra, teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu der Enter, ele vai me gerar uma senha. Essa senha que ele gerou. E ele está gerando a senha em que formato? No padrão, basicamente, sabe? Então ele está gerando com isso daqui, com opções AZ maiúsculo, 09, símbolos, comprimento 16, contador 1. Então, por exemplo, se eu for aqui twitter.com, usar as mesmas variáveis, ok? Mesmo padrão, teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gerar e copiar, olha a senha que eu tenho aqui, y14rt blá blá ne. y14rt blá blá ne. É a mesma senha. Então isso é genial, sabe? Agora, claro, a gente pode usar aqui outros parâmetros, né? Por exemplo, a gente pode... cadê? Remove lowercase, a gente pode botar no symbols, por exemplo. Então a gente vem aqui, põe no tracinho symbols. Isso vai me gerar essa senha aqui. E aqui é a mesma coisa, eu posso gerar ela do mesmo jeito. Se eu vir aqui, aqui e tirar aqui os símbolos especiais. Vamos tirar os símbolos especiais e eu tenho aqui a senha K2MY, blá blá blá. Enfim, então aqui eu estou mostrando que a gente tem uma alternativa 100% offline, que vai durar para o futuro. Digamos que o desenvolvedor fala assim, cara, acabou o projeto, eu vou fechar, eu vou escolher isso daqui. Cara, não importa, porque eu tenho o código no meu computador agora e eu posso rodar isso daqui por anos e anos e anos e anos, sabe? Anos. Então é meu o código e essa é a beleza do código aberto, enfim. Espero que esse vídeo seja útil para vocês, espero que ajude a gerenciar as senhas também de vocês. E, uma dúvida que vocês talvez estejam falando, pô, Aquasp, mas talvez, mas eu já uso uma senha que eu criei com outro gerenciador de senha, ou então eu já uso uma senha própria. Eu preciso mudar? Não, cara, você faz o que você quiser, claro. Mas digamos que, por exemplo, digamos que você quer a Aquasp, teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fosse minha senha. Não seria muito melhor eu gerar aqui uma senha e depois entrar no GitHub e trocar pela senha que eu gerei? Porque aí eu vou ter uma senha segura para cada site e nunca vou precisar lembrar basicamente muita coisa. Eu só vou precisar lembrar o padrão que eu uso, o usuário e a senha mestre, sabe? E você pode usar o resto aqui padrão para conveniência, por exemplo, que já vai ser muito seguro. Ou então você pode até mudar o contador, mudar sei lá o que. E lembrando, sempre que você usar os mesmos dados aqui, você vai gerar a mesma senha. E essa que é a beleza. Então aqui eu evito essa necessidade de sincronizar. Vou sincronizar as senhas do meu computador com outro. Vou sincronizar com o meu celular. Não precisa mais de sincronizar a senha. Não precisa. Você fica muito mais independente, muito mais livre. E é isso. Até mais, gente. Valeu. Um bom dia para vocês, boa tarde, boa noite.